Graça e paz. Estamos começando nossa lição de número 6. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem concedido às nossas vidas e pela rica oportunidade de nos reunirmos para aprendermos da Tua Palavra nesta escola bíblica dominical. Espírito Santo, venha ministrar aos nossos corações e tudo aquilo que nós aprendermos aqui, Senhor, nós possamos dar frutos para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Lição de número 6, data de 8 de agosto de 2021. Já estamos quase na metade da nossa lição do terceiro trimestre, que está falando sobre o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade desta nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E aí eu coloquei um desafio para a classe das Lídias e dos varões. Leiam o primeiro e o segundo livro dos reis, para que vocês possam entender toda essa temática. É riquíssimo o conhecimento. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra. Nós não podemos viver só de ouvir dizer, não. Nós temos que nos inteirarmos da palavra, termos sede de aprendermos dessa palavra. E este trimestre nos presenteou com essa lição sobre o livro dos primeiro e segundo reis. E o título da nossa lição é o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós falamos nas lições anteriores a respeito de Elias no reinado de Acabe e Acasias. E hoje nós chegamos ao finalzinho desse ministério de Elias e quem irá sucedê-lo. O textual está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E a verdade prática diz, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam da intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Hoje nós estamos vivendo uma realidade em que muitos influencers, sim, essa é uma palavra que virou moda e que está muito em alta, influenciadores, nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, cada dia surge uma modinha da vez. E pessoas que estão influenciando essa geração, a mim, a você, a seus filhos, aos adolescentes, aos juvenis, pessoas que são influenciadoras de toda essa geração que vive plugada na internet. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós precisamos andar com pessoas que nos aproximam de Deus. Pessoas que nos levem a ter uma intimidade com Deus, assim como Eliseu, que andava com Elias e vários outros profetas. Eliseu se preocupou em seguir os passos de Elias. Quem está influenciando você? De que fonte você está bebendo? A quem você quer parecer? Não é? Porque na medida que nós vamos andando com alguém, nos aproximamos de alguém, nós mudamos nossa maneira de vestir, nossa maneira de falar, o que comemos, o que bebemos. As conversas que temos, muda toda a rotina e tudo que está à nossa volta, influenciado pelos amigos que nós escolhemos andar. Então nós vamos falar sobre isso nessa aula, principalmente sobre isso. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Eu vou fazer a leitura apenas de 5 versículos, mas eu quero pedir para você fazer a leitura bíblica em classe na sua revista. Você está de posse da sua revista, faça essa leitura. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15, eu vou ler o 1 e o 2. Acompanhe comigo, por favor. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Outra situação aconteceu e Elias fez a mesma fala para Eliseu, e Eliseu retornou do mesmo sentido: Vive o Senhor, que eu não me apartarei de ti.
Versículo 9 do capítulo 2 diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Duas questões aqui. Elias falou que Eliseu precisava estar com ele quando ele fosse tomado para que ele recebesse essa porção. Que ele achava que era muito difícil acontecer no momento que os dois estivessem juntos. Mas Eliseu não abriu mão de receber aquilo que ele queria. Segundo ponto, muita gente diz que Elias subiu ao céu num cavalo de fogo. Não. Olha o que o texto diz: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então o carro de fogo passa e separa Elias de Eliseu, e um redemoinho leva Elias ao céu. Esclarecido isso, porque muitas vezes nós falamos, Elias foi levado ao céu num carro de fogo. Não foi. Então essa é uma parte que eu queria esclarecer com os irmãos e irmãs. E o último versículo, versículo 15, diz assim: Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se postraram diante dele em terra. Nós precisamos estar atentos, e essa lição vai trazer isso para nós, sobre a importância de se ter um sucessor. Quando nós estamos trabalhando na igreja, nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus, nós ministramos, nós ensaiamos os louvores, nós lideramos grupos. Nossa preocupação não é que nosso nome esteja em evidência e que nós sejamos insubstituíveis, não é isso. A primeira coisa que nós temos que pensar eu preciso deixar alguém nessa mesma posição aqui. Eu preciso ter alguém que me suceda. Porque nossa vida, Tiago diz que é como um vapor que sobe da terra. Então hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, mas eu preciso fazer com que pessoas venham ingressar nessa fileira e queiram também fazer a obra do Senhor. Com a mesma intensidade, com o mesmo amor, ou mais. Não é para que imite, mas é que tem amor em fazer a obra do Senhor. E nós precisamos também pensar a respeito das amizades que nós temos. Toda amizade, ela alimenta uma força, boa ou má. Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E quando você pensa em andar juntos se não estiverem de acordo, isso quer dizer que uma pessoa que não professa o nome de Jesus, que vive dissolutamente, se eu estou andando entrelaçada com essa pessoa, aplaudindo tudo que essa pessoa faz, tem alguma coisa errada com o evangelho que eu estou vivendo. Porque o evangelho que eu estou vivendo é um evangelho de confronto. Jesus não andou de mão dada com ninguém, nem com os discípulos aplaudindo tudo que faziam, não. Certa ocasião, Jesus estava com a multidão e a palavra dele foi dura e a multidão foi indo embora. E os discípulos falaram assim: Jesus, o povo está indo embora. Jesus poderia ter pensado assim: nossa, mas se está todo mundo embora, se eu continuar falando isso aqui, até os discípulos vão embora. Ele poderia ter contornado a situação de maneira a agradar, mas não, ele disse para os discípulos assim: vocês também querem ir? Pode ir embora. Também está precisando ir? Fica à vontade. Então cuidado com a amizade com quem você está andando, porque se a pessoa não compactua das coisas de Deus, não vivencia as coisas de Deus, e você está só acompanhando ela para aquilo que não agrada a Deus,
tem uma coisa muito errada aí. Você precisa ser luz e não ser engolido pelas trevas. Quando nós somos luz e somos engolidos pelas trevas, há que repensar como estamos vivendo isso, não é? E nós vamos falar sobre a influência de Elias, da amizade de Elias no ministério de Eliseu. Vamos à nossa introdução? O ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. E o escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Aqui fala, irmãs e irmãos, de uma intimidade. Quando Deus fala com Moisés que ele não vai entrar na terra, mas que ele vai só ver a terra, que outro entraria na terra com o povo depois de caminhar 40 anos no deserto, todo mundo sabe dessa história, que Moisés fere a rocha quando Deus fala com ele que era só para dar uma batida, mas ele faz uma coisa irado e fere a rocha. Deus fala com ele que ele não vai entrar na terra, mas ele leva ele para ver a terra. Só que Moisés já tinha um sucessor. Ele deixou um sucessor, ele deixou Josué. E as pessoas com quem nós caminhamos dentro da igreja, com quem nós caminhamos na liderança, vão impactar diretamente o nosso ministério. E nós temos que saber disso. E é preciso ser leal aos nossos amigos, às nossas lideranças, se nós queremos avançar. Se nós temos um propósito do Senhor na nossa vida e um chamado para a nossa vida, nós precisamos entender isso. E Eliseu, tendo uma chamada para a vida dele, ele se manteve próximo a Elias. Ele não disputou com Elias profecia, ele não disputou com Elias número de profetas que andava com ele, não. Ele se manteve leal e próximo a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que nós lemos. E foi assim. O fim do ministério de Elias e o início de Eliseu são os assuntos desta lição. Nosso primeiro tópico fala sobre a despedida de Elias. Nós não devemos, e nós devemos ter cuidado. Primeiro, nós não devemos preocupar só com o começo das coisas. Nós temos que pensar também no final das coisas. Às vezes, o começo é pequeno e nós não valorizamos os pequenos começos. Nós só valorizamos depois que já está tudo lindo, maravilhoso e brilhante. E nós queremos estar naquela posição do maravilhoso, lindo e brilhante. Mas nós não vamos atrás para saber que o começo foi terrível, foi doloroso, foi triste, foi de tropeço. Salomão começa muito bem, nós estudamos isso na primeira lição, mas o término dele foi terrível. Não basta começar bem, nós precisamos terminar bem. E Elias, ele termina bem, ele não só termina bem, como ele deixa um sucessor. Então vamos aqui para o nosso primeiro subtópico, que diz: o ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá, foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. E obediente, não é? Ele foi obediente. Eu quero ler com vocês 2 Timóteo 4 e 7, só para nós entendermos o que é isso no reino espiritual, no reino de Deus. O que Paulo escreveu a Timóteo, abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7. Paulo ensinando ao jovem Timóteo. Ele diz assim: vou ler a partir do versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E ele diz no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naqueles dias. Assim como Elias, Paulo está terminando, e ele manda essa mensagem para Timóteo, ensinando a Timóteo. Ele teve um bom combate. Tem lutas que são terríveis, que são difíceis, que não nos traz pendões. Mas
Tanto Elias quanto Paulo, eles tiveram um bom combate. E o testemunho aqui de Paulo é: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Elias estava na mesma posição com Eliseu. Ele estava dizendo para ele: olha, tudo o que aconteceu comigo. E, no entanto, o texto continua dizendo aqui no primeiro subtópico: no entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar sua missão na terra. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Segundo subtópico: um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de parecer no Monte da Transfiguração, com Moisés, quando Jesus, todos conhecem essa passagem, no Monte da Transfiguração aparecem Elias e Moisés conversando com Jesus. Ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Nós não temos um livro de Elias. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. E eu quero abrir duas questões aqui com vocês. Primeiro, quando Elias aparece com Moisés conversando com Jesus no Monte da Transfiguração, quem estava lá com Jesus e presenciou esse momento maravilhoso foi Pedro, Tiago e João. Amigos próximos de Jesus. Só desfruta de bênçãos, só vive as promessas na vida um do outro quem tem intimidade, quem tem afinidade, quem tem companheirismo, quem está junto. Amigos que se falam de vez em quando, você não vai saber o que o outro está recebendo de bênção e nem vai viver o melhor de Deus na sua vida com o outro. Não vai presenciar milagres. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos intimidade com Jesus, quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós vivemos o melhor de Deus na nossa vida. Porque nós vamos nos relacionar com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. E quando nós presenciamos esse fato aqui de Pedro, Tiago e João, é porque eles se relacionavam com Jesus. Eles eram próximos de Jesus e só por isso que eles estavam lá. Os outros 9 não estavam lá, vendo a grandiosidade desse momento. E o outro que eu gostaria de falar com vocês é sobre a obediência de Elias. Elias foi um profeta obediente. Ele não tem um livro dele escrito, todos os feitos dele. Mas a integridade dele e a grandeza da sua alma foi em obedecer aquilo que o Senhor, tudo quanto o Senhor mandou que ele fizesse, ele fez. Correndo o risco de morrer, mas ele fez. E um dos nossos testemunhos a respeito dessa palavra de obediência, eu quero ler com vocês 1 Samuel. É um texto bastante conhecido, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Acompanhe comigo essa leitura, por favor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Tem valor para Deus os holocaustos mais do que obedecer a Deus? Porque às vezes nós estamos muito preocupados em cumprir rituais, mas não obedecemos a Deus. E Elias só teve essa grandiosidade do momento dele, da maneira como Deus o arrebatou, porque ele foi fiel e obediente à voz de Deus. Terceiro subtópico, Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. E esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Nós temos outra situação em que o Senhor arrebatou para si um homem. Quem, irmã Osana? Enoque. A palavra diz assim: andou Enoque com Deus e Deus para si o tomou, arrebatou.
O texto vem afirmando para mim que Enoque ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Esse é o primeiro arrebatamento. Outro arrebatamento, quando Deus arrebata a Elias. Isto é para que nós estejamos certos, cientes de que a igreja do Senhor será arrebatada. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 4, ele deixa muito claro para a igreja do Senhor a respeito disso. Quando nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, veja o que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, assim como o Senhor arrebatou Enoque, assim como o Senhor arrebatou Elias, Ele arrebatará a igreja do Senhor que está preparada para o grande dia. Seguindo a nossa lição do terceiro subtópico, diz assim: em Gilgal foi estabelecido o memorial de travessia do Jordão, realizado por Josué. Isso está em Juízes capítulo 4, do versículo 19 ao 20. Ali também os israelitas foram circuncidados. A primeira referência é Josué, tá, irmãos? Josué capítulo 4, 19 e 20, Josué 5, 1 ao 9. E celebraram a primeira Páscoa da terra prometida. Josué capítulo 5, versículo 10. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. E a síntese do tópico 1 é: todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Vamos ao nosso segundo tópico, que diz o pedido ousado de Eliseu. Primeiro subtópico, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir. Mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Eliseu, ele reconhecia a autoridade de Deus na vida de Elias. Muitas vezes nós dizemos assim: quem me aprovou foi Deus. Quem me levantou nesse ministério foi Deus. Quem me colocou na frente dessa liderança foi Deus. Eu não tenho nada a ver com pastor, com homem, com quem seja, não. Isso é muito perigoso. Porque há uma hierarquia no céu. Deus é um Deus organizado. E as autoridades foram instituídas por Deus. Então, se há um anjo do Senhor aqui nessa igreja, eu preciso respeitar essa autoridade. O que Eliseu via em Elias era um homem de Deus, um profeta, e ele estava ali para trabalhar com ele lado a lado, e não para concorrer com ele, não para bater de frente com ele, não para ele falar uma coisa e ele falar outra. Nós precisamos reconhecer isso e tomarmos cuidado com isso. A fidelidade de Eliseu na amizade com Elias, o companheirismo com Elias. Nós não estamos numa batalha dentro da igreja. Nós estamos todos trabalhando em prol do reino de Deus. Aqui não há lugar para maior ou menor. Quando nós vemos Jesus repreendendo os discípulos, porque um diz assim: eu quero sentar lá à sua direita. A mãe já veio, a mãe saiu em defesa. Quando chegar lá, Senhor, meu filho pode sentar à sua direita e o outro pode sentar à sua esquerda. Ele falou: não é assim. Aquele que quer ser o maior precisa ser o menor. E nós precisamos ter respeito à autoridade daquele que Deus instituiu sobre nossas vidas. Muitos ministérios começaram bem e terminaram muito mal, porque quiseram usurpar, não esperaram o momento certo
Eliseu, ele não quis usurpar a Elias, ele não quis passar diante de Elias, ele esperou o momento certo, ele andou com Elias, só isso. Falou, volta Eliseu, não precisa vir comigo não. Ele falou, não, eu vou com você. Vive o Senhor que eu não vou te deixar. E ele estava lá para receber a porção dele. Segundo subtópico que vai falar sobre a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Ele olhou para ele e falou assim, não, esse menino tá merecendo. Eu vou falar com ele, vou perguntar para ele o que ele quer de mim, porque ele está muito junto. Eliseu então disse, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, a parte B. O que realmente Eliseu estava pedindo? Vamos entender isso? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Isso está na lei, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Havia muitos profetas, tinham poucos não. Mas Elias, ele ficou atento. Eliseu, ele ficou atento à vida de Elias e o que ele queria daquele legado ali. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Nós falamos na aula anterior sobre o zelo que Elias tinha pela adoração, pela obra de Deus, pelo culto ao Senhor. E Eliseu falou, não, eu quero isso também para mim. Eu quero minimamente o que Elias tem pela obra do Senhor, eu quero ter para mim. E aqui, neste ponto, nós vamos parar para perceber uma coisa. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias. Não é para imitar. Não é uma imitação. Nós somos originais. Temos cada um a sua digital. Ninguém na Terra é igual. Nós muitas vezes perdemos tempo na nossa vida ministerial tentando ser cópia de alguém. Eu quero pregar igual fulano. Eu quero ministrar igual a irmã fulana. Eu gostaria de cantar como a irmã canta. Só vou ser realizada se eu cantar como a irmã canta. Não. Nós podemos pedir porção dobrada do Espírito Santo, nós podemos pedir atitude, mas nós não vamos ser imitação de ninguém. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, faça com toda a sua dedicação. A minha maneira de ministrar é uma, a sua é outra, e o Senhor vai nos usar da mesma forma. Então Eliseu, ele não pediu para ser imitação de Elias, ele pediu para ter atitude, para ter coragem. Isso deve ser o diferencial na nossa vida. Muita gente está dentro da igreja invejando o irmão que fala, a irmã que canta, que ministra, frustrado porque não consegue fazer igual. E não vai conseguir porque Deus não nos chamou para sermos cópia, Ele nos chamou para sermos originais. Fazer do jeito que Ele chamou, porque a sua qualidade, aquilo que Ele colocou dentro de você vai fazer diferença na minha vida. Cada um de nós temos um papel importantíssimo no reino. Não despreze aquilo que o Senhor te deu, em função de que você acha bonito no outro. E eu vou dar um testemunho pessoal aqui. Todos vocês sabem que eu ministro louvor na igreja. E aí nós temos Magda que também ministra. Eu acho maravilhosa e linda a forma como Magda ministra, porque é suave, é tranquila e é uma coisa linda que faz chorar. E eu queria tanto ser tranquila também, ministrar de maneira tranquila e suave como Magda ministra. E aí eu falei um dia, eu fui para o culto, eu ia ministrar o louvor, e eu falei, Senhor, hoje eu vou chegar lá e vou ministrar suavemente, aquela coisa graciosa. E aí, com 5 minutos de louvor, eu já estava sendo eu de novo. E aí, durante a semana, eu estava ouvindo uma pregação e eu levei uma peia do Espírito Santo. Porque a maneira como Ele me usa é diferente da maneira como Ele usa Magda. A maneira como Ele usa Magda será diferente do jeito como Ele usa Samara.
não é para eu ser igual a elas, e nem elas serem iguais a mim. É porque do jeito que o Senhor nos fez e como nos usa, é como Ele vai impactar essa geração. Eu não sou cópia de ninguém, não devo ser. Eu devo apenas pedir ao Senhor porção dobrada, atitude, coragem para poder fazer. E foi isso que Eliseu fez. Vamos ao nosso terceiro subtópico. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. Isso é ótimo, nós temos pessoas que nos inspiram, sempre terá. Mas nós temos que buscar essa inspiração em pessoas que nos levem para perto de Deus e não para pessoas que nos levem para distante de Deus. O Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. Nós precisamos estar atentos a isso, porque às vezes nós estamos nos detendo no caminho dos pecadores. Agora temos que saber uma coisa também, não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nenhum de nós. Nós temos que tomar cuidado com nossas atitudes, sim. Porque quando nós chegamos aqui à igreja, nós viemos para a igreja, nós chegamos aqui feridos, machucados, atribulados, passando por lutas. E nós entramos aqui nessa igreja e recebemos uma medicação, um remédio, um bálsamo do Espírito que nos tratou e nos fez estarmos onde estamos hoje. E aqueles que estão chegando, que acham que aqui é uma perfeição, vão entender que aqui também é um pronto-socorro. Que aqui tem pessoas falhas, nós não somos perfeitos. Mas nós aprendemos no nosso trimestre passado sobre o chamado ministerial que o Senhor nos chamou para nos aperfeiçoar. Todos os dias nós vamos nos santificando e nos aperfeiçoando em Cristo, para cumprirmos o nosso chamado aqui. Então pessoas vão te inspirar, sim. Da mesma forma que eu olho e vejo inspiração na ministração de Magda. Assim como eu ouço uma palavra de algum irmão que está ministrando, isso me inspira, me faz querer crescer em conhecimento da palavra, em oração e em jejum, em ser uma atalaia, em ser um missionário. Por quê? Porque há pessoas que são cheias de Deus e me inspiram a ser assim. Amém? Então a síntese do nosso tópico 2 é: Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Amém? Vamos ao nosso terceiro e último tópico, que diz assim: Eliseu toma a capa de Elias. Primeiro subtópico, a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade, nós falamos bastante disso, e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o levou num redemoinho, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. A amizade sincera e a comunhão na igreja, entre irmãos que se amam e se respeitam, sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Nós precisamos um dos outros. Quero um exemplo disso na prática? O nosso grupo de mulheres aqui da igreja, Mensageiras do Rei. Nesse período de pandemia, nós desenvolvemos, a nossa líder Giane desenvolveu um trabalho maravilhoso com a irmã Andréia e a diaconisa Valdirene, de oração com as irmãs. E como tem sido rico e proveitoso esse momento, porque nós colocamos lá nossos pedidos de oração, as irmãs dizem, ore por meu conhecido que está no hospital, nós levantamos o clamor e daqui a pouco a irmã posta lá, gente, Deus ouviu nossa oração e ele está melhor, está saindo do hospital. Nós oramos para que o Senhor conforte as nossas amadas irmãs que tiveram perdas familiares no meio dessa pandemia. Mas nós também tivemos confraternizações, os nossos cultos que têm nos enchido do Espírito Santo nos sábados. Então são amizades, companheiras, mulheres de Deus que se uniram com o propósito de anunciar o reino e trabalhar em prol do reino no momento que nós não podemos estar o tempo todo juntas.
mas nós estamos vivenciando a comunhão. Capítulo 2 de Atos, Lucas escreve assim que a igreja vivia em comunhão, partilhando o que tinham um com os outros, eram unânimes em tudo. Viviam e partilhavam de tudo o que recebiam. E todo mundo que estava à volta da igreja de Atos, daqueles irmãos, que viam essa comunhão, como eles comungavam e como eles louvavam e falavam e oravam juntos, isso atraía as pessoas para o Evangelho de Jesus, para vivenciar aquela experiência. Oh, glória a Deus! É lindo, irmãos, quando nós damos lugar ao chamado do Senhor e principalmente entendemos que nós precisamos viver em comunhão. Deus é um Deus de relacionamento e assim como Ele se relaciona comigo, Ele quer se relacionar com você e quer que eu e você tenhamos um relacionamento firme, de fidelidade, de comunhão, de amor. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. A obra cresce. Era o que acontecia com a igreja de Atos, a igreja cresceu. Segundo subtópico, a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para o servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para outra banda. Isso está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Deus, Ele chama. Deus, Ele capacita. Deus, Ele vai prover no seu ministério. E Deus, Ele vai confirmar para você o chamado, mas Ele também vai confirmar publicamente o chamado para a sua vida. Elias, ele foi levado ao céu assim como Enoque, sem experimentar a morte. Eliseu, ele vivenciou esse momento. E Deus concedeu o pedido de Eliseu, porque os motivos de Eliseu eram puros. Não havia ganância, não havia orgulho. O objetivo principal de Eliseu não era ser melhor ou mais poderoso do que Elias, mas realizar mais para Deus. A capacitação que nós devemos buscar e o que nós pedimos do Senhor não é para que nós sejamos os melhores, os maiores, os orgulhosos, os aplaudidos, não. Mas é para que o reino de Deus cresça, para que floresça o reino de Deus, para que mais pessoas venham a estar com o Senhor. Mais pessoas venham ser impactadas pela palavra, pelo Evangelho de Jesus. Esta é a nossa preocupação, essa é a nossa busca. Não é partidarismo, não é vivermos engalfinhando um com o outro para mostrar quem é melhor, não. O nosso propósito aqui, irmãos e irmãs, é aprendermos do Senhor, a vivermos o Evangelho de Cristo, nos relacionando com Deus e com o próximo. Eu preciso me relacionar com o próximo. Eu não sou uma ilha. Gente sozinha não sobrevive. Gente cuida de gente. Gente demonstra o amor com que Cristo nos comprou na cruz do Calvário. É isso que é viver o Evangelho de Jesus. Eu preciso de vocês todos, porque eu aprendo com cada um nos mínimos detalhes. Que nós possamos dar testemunho de Cristo através das nossas vidas. Conclusão: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. E nós temos dito isso sempre, em todas as oportunidades em que ministramos a palavra. A nossa vida precisa ser testemunho de Cristo em nossas ações. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pregamos, tudo que nós praticamos, nós precisamos entender que nós estamos anunciando o reino. Somos testemunhos, embaixadores desse reino. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal e que nós não nos esqueçamos de nos relacionar em amor e comunhão uns com os outros. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos por essa rica oportunidade e te pedimos, Pai, que nós possamos dar frutos desta palavra ministrada ao nosso coração. Abençoa cada aluno, cada aluna, cada pessoa que ouvir essa palavra, que venha guardar em seu coração, ó Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.